Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e hoje nós apresentamos o episódio número 48, onde vamos conversar sobre esses magníficos e pré-históricos animais, os tubarões. Nós temos uma convidada muito especial para esse episódio e daqui a pouquinho ela será apresentada. Eu confesso que estou um pouco ansioso por essa conversa e para me ajudar a segurar essa emoção, estão aqui meus amigos. Oi meninos, olá ouvintes, eu sou a Susan, também tô ansiosa e tô pronta para mais um episódio, né? Um tema super interessante e pelo que dizem meio perigoso também, né? Aí, salve galera, e eu sou o Aron, e hoje a gente vai falar daqueles animais que o Steven Spielberg fez o favor de traumatizar a galera, né? Achar que o bicho vai matar você, vai te engolir inteiro, vai arrancar tua perna, matar tua mãe, né? Então... a gente vai descobrir que tudo isso daí não passa de ficção e o Steven Spielberg totalmente a galera achando que os bichos é tudo esses assassinos monstruosos que tá no filme dele, né? É isso aí, o Aron já chegou dando cartão de visita dele. Mas é inevitável citar esse filme, até porque eu adoro os tubarões, mas eu também adoro esse filme. Mas como ficção, porque, como diria o Chibi, os animais ali praticamente tramam, ou animal, na verdade, né, trama um plano de matar geral ali. Mas beleza, é válido como ficção. O bicho é mais inteligente que o cara da Serra Elétrica, né, velho? Filme lá, né? Pelo amor de Deus. Então, já aproveitando a deixa, né, que eu já comecei pistola por causa do filme, né? Aproveita e curta a gente lá nas redes sociais. Tá quase chegando nos 100 mil, hein? Eu tô errando as datas pra gente chegar nos 100 mil, mas tá quase, falta só 3 mil curtidas e a gente chega nos 100 mil no Facebook, hein? Então tudo @biologismo, no Facebook, Instagram, segue a gente no Spotify, que tem um podcast, no YouTube, até no Tico Tico lá a gente tá lá. Então aproveita e curte a gente tudo aí. É isso aí, agora a gente tá no TikTok também. Estamos engatinhando ainda lá, aprendendo a se comunicar com os jovens, que a gente já é tudo tiozinho. Isso aí. Estamos por lá também. Chegando a 1000 seguidores lá no TikTok, a gente faz uma dancinha lá. Vai ter dancinha então, hein? A gente e você, né, Aron? Por mil curtidas, 1000 seguidores, a gente faz um esforço, vai. Deixa isso registrado, claro. Tá gravado aí, mano. Tá gravado, já era. É isso aí. Bom, e hoje a gente tem mais uma vez o tradicional quadro aqui do episódio. Hoje a dona do quadro é a dona Susan Cunha. Curiosidade entomológica. Bom, o quadro de hoje, a curiosidade entomológica de hoje, não tá assim tão entomológica, eu diria. Acho que tá mais pra botânica, né? Acho que dava até pra dar uma mudada na vinheta hoje, viu, Flávio? Pra curiosidade botânica. Bom, mas eu quis trazer pra vocês uma pesquisa que eu achei super legal, uma área mega promissora, assim, da botânica, mas que tá intimamente relacionada também com os insetos. Vocês vão ver. Bom, para início de conversa, vamos pensar o seguinte. Os sons, eles são muito importantes, né? Para a vida e para a sobrevivência de uma infinidade de animais. Para a gente também. Mas e para as plantas? E se não fossem apenas os animais que pudessem reconhecer os sons? Pensou se as plantas também pudessem? Essa questão foi alvo de pesquisas recentes, agora do ano de 2020. E essa pesquisa que eu trago aqui para vocês. E nessa pesquisa, que foi feita lá numa universidade em Israel, o pessoal estudou flores primos da noite. É uma flor bem bonitinha, acho que ela só abre à noite. E estudando essas flores, eles descobriram que as flores, né, as plantas, ao ouvirem ou sentirem as vibrações das asas dos seus polinizadores, as plantas, em questão de pouco tempo, aumentariam temporariamente a concentração de açúcar no néctar das flores. Mano, é algo surreal isso, né? Essa questão de percepção das plantas. Bom, mas falando bem resumidamente, assim, como foi conduzida essa pesquisa, né? Pra gente ter uma ideia, essas plantas, elas foram expostas a 5 tratamentos sonoros. Então, primeiro as plantas ficaram no silêncio, depois foram submetidas a gravações de zumbidos de abelhas, né? Zumbidos e bater de asas de abelhas, a uma distância de uns 10 centímetros.
né, das plantas. E também foram submetidas a sons gerados por computador, né, em frequências baixas, intermediárias e altas. Testando isso, eles observaram que somente quando expostas a gravações do zumbido de abelhas, poucos minutos depois dessa exposição, a concentração de açúcares no néctar destas plantas apresentou uma elevação de 20%. Então elas ficaram 20% mais doces. Agora ficaram doces mesmo, né? Seria como ela conseguisse perceber que o seu polinizador estava ali e, poxa, vou dar uma recompensa para ele me preferir. Aumenta a quantidade de açúcar, o polinizador fica ali porque ali está mais docinho e a polinização é otimizada nesse sentido, né? É um agrado extra para o meu polinizador e isso vai atrair, obviamente, muito mais insetos. E, claro, aumentar as chances de sucesso da polinização daquela planta que está fornecendo mais açúcar. Isso é incrível! Mas tem mais. As próprias flores, segundo o estudo, poderiam estar agindo aí como captadoras de frequência. Então, bom, embora a gente saiba que grande variedade de formatos e tamanhos a gente tem, né, de flores, boa parte das flores, se a gente for perceber, tem aquele formato meio côncavo, tipo uma tigelinha assim. E esse formato torna as flores perfeitas para receber e amplificar essas ondas sonoras, né, que vem do meio externo, de uma maneira semelhante a uma antena, né? E testes desse estudo também confirmaram essa possibilidade de que os sons podem ser reconhecidos pelas flores, né? Mas você pode aí estar se perguntando, poxa, né? Se as plantas escutam as abelhas, o que mais elas podem ser capazes de ouvir? Bom, existem dezenas de milhares de perguntas para serem respondidas, né, nesse tema. E claro, é isso que move a ciência, né? Então, não teria como ser diferente. E também é preciso considerar que as flores e as plantas, de modo geral, evoluíram, né, junto com os polinizadores, com os insetos. E um se adaptou ao outro. No entanto, ainda, de acordo com esse estudo, os pesquisadores fazem várias suposições. Uma delas seria que, além dessa vantagem, né, de você aumentar o açúcar, otimizar a polinização, você pode talvez ter uma vantagem como defesa. Pensou se as plantas conseguissem ouvir sons de animais herbívoros mastigando plantas ao redor? E essa é uma suposição que eles mencionam no trabalho. E talvez de alguma maneira elas possam se alertar uma a outra, talvez por componentes químicos. Isso seria uma vantagem também em relação à defesa. Ou talvez ainda, olha só que louco, talvez ainda as próprias plantas possam gerar sons que sejam recebidos, audíveis para alguns animais e que atraiam esses animais para a planta, que pode ser que seja um animal dispersor de sementes, por exemplo. O que vai o quê? Otimizar pra caramba a dispersão de sementes também. Então tem várias coisas relacionadas que podem fornecer vantagens para a planta em relação a essa questão do som, principalmente aliado a insetos, né? Porque a gente falou de polinização, dispersão de sementes. Os insetos também fazem isso. Herbívoros mastigando as plantas, que geralmente muitos deles são insetos, né? Então, você vê que são dois organismos que estão intimamente ligados. E, bom, tem muitas coisas para ser estudadas, como eu mencionei, né? Esse foi o primeiro passo, mas é um passo importantíssimo, porque é o início aí para um campo de pesquisa que pode ser explorado e agora vem sendo chamado de fitoacústica. Olha só, a gente tinha bioacústica, né? Som produzido pelos animais e tudo mais. Agora a fitoacústica. Imagina você, nosso ouvinte que gosta de botânica, trabalhar com fitoacústica no TCC, no seu doutorado, no seu mestrado. Muito interessante. Essa pesquisa vai abrir portas para muita coisa que a gente não conhece ainda na biologia, né? Bom, a gente vai deixar o link dessa pesquisa na descrição do episódio. E se você tem o hábito de conversar com as suas plantinhas, continua. Porque não é tão impossível que elas estejam te ouvindo. Embora provavelmente não te entendam, né? Mas ouvindo elas estão. É isso. É isso aí. Legal, bacana. Bem interessante essa notícia. Evolução aí em ação, né? Nessa interação entre interespécies, né? Bem massa mesmo. Coevolução, né, Flávio? Os dois ali juntos. Exatamente. Como a Susan falou, a gente deixa aí
o link na descrição do episódio para quem tiver interesse em ler um pouquinho mais a fundo. E agora vamos lá, né? Vamos fazer essa ponte aérea aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Hoje fazendo a ligação 021 aqui. Mas antes de apresentar a nossa convidada, que eu já gostaria de agradecer muito pela disponibilidade, a gente chamou, ela topou de uma hora para outra, mas eu quero passar o bastão para o Aron, ele que vai apresentar ela aqui, porque o Aron estudou com a nossa convidada, fez estágio junto com ela, parece que levou uns trotes dela também no estágio. Então vai lá, Aron, apresenta a nossa convidada aí. Isso aí, cara, puta, altas histórias, né? Pra quem não sabe, essa nossa convidada aí, ela é bichete de nós três. Nós quatro, na verdade, do Ribas também. Só que só eu que fiz matéria com ela, né? E além disso, a gente fez estágio quase 2 anos na Embrapa. E, meu, puta, mano, o negócio era zoeira eterna, velho. Se a gente for parar pra contar a zoeira, vai dar um podcast só de zoeira, cara. Porque o negócio era zoeira até que a coordenadora a gente fez sem querer, tá ligado? Mas, enfim. Então, eu queria apresentar a nossa amiga, né, e convidada, Natália Guimarães. E aí, galera, beleza? A gente já é amigo de longa data já, e é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu sou bióloga, comecei a minha jornada na Unicep, em São Carlos, terminei aqui no Rio de Janeiro, na Castelo Branco, me formei em bacharel em biologia e recentemente eu estou fazendo mestrado no PPGE de ecologia da UFRJ. O meu mestrado tem como objetivo entender como é que está o funcionamento do organismo dos tubarões em relação a alguns contaminantes inorgânicos, né, que são os metais, que eles são animais que eles acumulam muito contaminantes, então a gente quer entender como que é o mecanismo de diluição, de absorção, como que esses mecanismos estão funcionando, se o animal ele vive saudável com isso. Então, no decorrer aqui do nosso papo, eu vou explicar um pouquinho mais do meu trabalho. E mais uma vez, obrigado, galera, por me chamar. Eu estou muito feliz. Você já deu para sentir o peso do episódio, hein? Show de bola, pô, valeu, é muito legal, Natália, legal ter você aqui com a gente. E de fato a gente tinha, não fiz estágio, né, com essa galera aí, mas foram bons tempos ali na época da graduação da faculdade. Hoje em dia dá saudade, na época a gente só quer que acabe logo, mas hoje dá uma saudade do caramba daquela época. Mas a gente leva os amigos aí, né? Não fica, pelo menos os amigos ficam, né? E, Natália, eu já queria puxar fazendo uma pergunta aqui pra você, antes da gente entrar de cabeça aí no grupo dos tubarões aí, né? Quando você estava ali para se formar no último ano, correndo atrás do TCC e tal, eu lembro que você estava indo atrás de morcegos. Sim. Não lembro se você realmente chegou a fazer o TCC sobre essa área, se você partiu para outra, mas a minha pergunta é, como você saiu de morcegos e foi parar em tubarões? Então, cara, na verdade, a área marinha sempre foi a área que me chamou mais atenção, sempre. E diferente de muitos amigos biólogos, eu nunca gostei de coisas convencionais, né? Então, quando eu descobri a possibilidade de trabalhar com um animal que eu quisesse, isso foi muito... eu fiz a minha graduação com muita felicidade. Então, os morcegos, eles me chamaram muita atenção. Eu acho animais fantásticos, mano. Assim, é um dos meus animais preferidos. E aí, em 2013, eu vim fazer um curso de biologia marinha aqui em Arraial do Cabo. E aí, nesse curso, tinha uma introdução, né, da biologia marinha, tudo mais. Tinha uma bióloga que trabalhou no Tamar e tal. E aí, pô, eu falei, nossa, eu preciso fazer esse curso, meu. Eu até arrastei um amigo nosso, Murilo, se ele estiver ouvindo aí, ele vai lembrar dessa história. E aí eu falei assim, cara, vamos, ninguém tá topando ir comigo, vamos. Aí ele, pô, demorou. Aí ele anda de skate, eu também andava de skate, a gente pegou o skate e vamos. E aí a gente foi fazer esse curso. E aí, assim, eu vi muitas possibilidades ali, eu consegui contato de muitas pessoas que moravam aqui no Rio de Janeiro. Fiz o meu primeiro mergulho lá e foi amor à primeira vista. E aí eu comecei a mexer meus pauzinhos. Falei assim, cara, eu vou transferir minha faculdade, não quero saber como é que vai ser, eu só vou ir. E foi assim que aconteceu. Eu cheguei na Unicep, pedi a transferência, né? Eu não
não fiz o meu TCC com morcegos porque começou a dar tanta coisa errada que eu falei assim, cara, eu parei, respirei, eu falei assim, eu não vou mais fazer isso. Cheguei a fazer campo com um professor, só que aí eu tinha o contato com o intermediador, e esse intermediador, ele simplesmente sumiu. Eu não sei se ele não recebia mais meu e-mail, não sei. Aquilo foi uma luz divina pra falar assim, meu, sai fora, você gosta dos morcegos, deixa eles no seu coração e segue o que você quer pra sua vida. E aí eu transferi a faculdade pra cá, vim aqui, né, conheci meu esposo nesse curso, e aí eu voltei, vim pra cá pra visitar ele em janeiro, já fui na faculdade, já transferi tudo e comecei. Aí os meus contatos, eles abrangiram de uma tal maneira que aí no interior ele era muito limitado, sabe? E o que eu quero falar pra galera que tá ouvindo aqui é que se vocês têm vontade de fazer alguma coisa, não se limita porque, eu quero biologia marinha, eu não moro num lugar que tem mar. Mas hoje, né, infelizmente aconteceu a pandemia, mas abriu muitas portas que antes eram fechadas, principalmente nessa questão de fazer orientação de lugares muito longe, né? Então, assim, se a galera quiser meu contato, pode passar o meu e-mail, só não passo o WhatsApp. Passa o e-mail, a gente troca ideias, se eu tiver alguém para indicar, porque assim, eu não tive esse leque na minha graduação, então por muito tempo eu ia me formar e eu não sei o que eu ia fazer da minha vida, porque mestrado era uma coisa que eu queria, mas não era uma coisa que eu via assim, ao meu alcance, né? Então quando eu transferi para cá, eu comecei a me envolver, fiz estágio numa clínica de silvestre, fiz quase 1 ano de estágio, depois eu enfiei na minha cabeça, eu vou trabalhar com tartaruga, e começou a dar várias coisas erradas, ouvi minha intuição de novo, e aí quando eu puxei o TCC, eu conheci a minha orientadora maravilhosa, Rachel, eu te amo. E ela me abraçou, cara. Ela falou, meu, vem que tem coisa pra fazer. E eu fui, a gente tá junto agora. E o meu trabalho de mestrado vai ser maravilhoso, mano. Porque eu tô muito feliz de estar trabalhando com os bichos que eu amo. Que eu não sabia que eu amava tanto quanto os morcegos. Essa história é linda, gente. Emocionante, né? Muito lindo, nossa. Certeza que tem muito sucesso pela frente, viu, Nath? De verdade. Parabéns pela sua força, pela sua confiança. Não muito foi bom. Fácil, né? Não foi claro, fácil. Nunca é, né? Foi difícil, que eu saí da minha zona de conforto, né? Uhum. Não tinha ninguém aqui, mas contrapartida, eu sempre estava em contato com os meus pais. Também o WhatsApp, ele fortaleceu muito a distância. Então, sempre que eu tinha, tem um tempinho, eu ia para São Carlos, meus pais também vinham para cá. E hoje eu tenho certeza que eles sempre me acharam meio doida, né? Mas hoje eu tenho certeza que eles olham pra mim e eles falam assim, ó, minha filha tá vivendo o sonho dela, sabe? Isso não tem preço. Nossa, certeza, não tem preço, não, fantástico. E, bom, eu fiquei curioso para saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Você falou um pouquinho no começo sobre a questão dos contaminantes e tal. Você quer falar um pouquinho pra gente aí de uma maneira, bom, mais ou menos resumida, né? Então, acho que seria legal pra galera entender, né, um pouquinho. O meu trabalho, ele vai ser voltado mesmo para entender como os tubarões, eles se comportam diante das contaminações que a gente tem. Porque no mar a gente tem contaminações de vários tipos, né? Tem a contaminação por inorgânicos, que são os metais, e também tem os inorgânicos, que são os pesticidas e tudo mais, que eles estão tanto disponíveis na água, quanto aderido na biota, né? Todos os animais, eles têm aí uma concentração de elementos nele. Então, o que acontece? Tem uma metaloproteína, que ela chama metalotioneína. Ela tem afinidade por metal. Então, a gente vai analisar esse biomarcador nos indivíduos. Hoje, o meu trabalho, ele tá voltado todo para a raia viola, para a Pseudobatos horkelli, que ela é uma espécie de raia. Meu trabalho inicialmente não tinha uma espécie delimitada, a gente ia trabalhar com algumas colônias, visitar a colônia e o que tivesse vindo na rede a gente ia levar para o laboratório para fazer essas análises, né? Então a gente coletou o animal, a gente tira tudo que a gente conseguir, todos os órgãos, músculo, olho, nadadeira, a gente analisa tudo. E aí nisso ele vai me dar a resposta como que tá a concentração de metal nesses órgãos, se esses órgãos eles têm a questão da diluição e troca entre eles e como que o animal ele tá de saúde.
né? A gente, quando tá precisando fazer um exame, né, o tal do check-up, que a gente tá chegando nessa idade e já tem que começar a pensar nele, a gente vai no médico, o médico passa uma porrada de exame pra gente fazer. O meu trabalho, ele vai focar nos inorgânicos, mas tem parcerias com as meninas do Paraná, que elas estão fazendo também outros tipos de análises, usando o soro que eu tirei dos animais. Aprendi a tirar sangue de tubarão, que era uma coisa que eu sempre sonhei, depois que eu fiz um curso, aprendi, e esses dados eu mandei para elas e elas estão fazendo outras análises. Então, assim, o meu trabalho, ele vai girar em torno disso. E aí, um dos animais que a gente coletou tinha os embriões. Então, no meu mestrado, a gente vai fazer um artigo de transferência materna, né? Que infelizmente, antes de ter contato com o meio externo, a gente já viu que esses animais, eles estão abarrotados de contaminantes. A gente vai discutir também a questão do consumo, que é uma das coisas que a gente vai conversar hoje. E por último, vai ser a quantificação desses biomarcadores para saber como é que o corpo deles reage a determinados contaminantes. Que massa, hein? Show de bola. Muito interessante mesmo o seu trabalho, importante também. Com certeza são animais muito afetados por isso, né? Os oceanos, mares aí estão sempre sofrendo ações antrópicas aí, né? E um ambiente importantíssimo para a manutenção da vida no planeta todo, né? Escutando a Natália falar, eu lembrei do episódio 43, que a gente mencionou bastante essa questão, né? Meio que é na mesma linha o trabalho dela do trabalho do Daniel, né, dos microplásticos. E aí isso acho que faz a gente pensar, né, como que a gente está influenciando na vida marinha, porque não só os metais, como a Natália comentou, a questão dos pesticidas e dos microplásticos também, se a gente, né, abrir o leque aí. E a questão da bioacumulação, que acho que é um ponto-chave, né, a gente os animais maiores de topo de cadeia acumulando esse material, então imagina que toda a cadeia já está contaminada, né? E isso é uma coisa muito preocupante. Eu acho que é muito importante a gente discutir isso, e quanto mais pesquisa nessa área, melhor, porque tem que ser pesquisado alternativas para isso, e que essas alternativas também saiam do papel, né? Que é uma coisa que também não adianta a gente saber como fazer, mas não fazer. E tinha que ser para ontem, né? A gente tentar aí contornar essa situação, porque a vida marinha está sofrendo demais com toda essa poluição que o ser humano está causando. Quem se ferra primeiro são os animais marinhos, velho. Com toda essa poluição, quem primeiros animais vão se ferrar é quem tá no mar, cara. Então, tudo começou lá, né, mano? Então tem que ter essa pesquisa em cima disso mesmo, pra ver se a gente consegue. Não reverter é difícil, né? Mas pelo menos dar uma melhorada aí, porque, pelo amor de Deus, tá complicado. Então, amenizar, porque reverter, infelizmente, a gente sabe que é utopia, né? Não vai. Mas amenizar a gente pode tentar, né? A questão é esse pode tentar, né? Pois é. Aí falta interesse de muitos setores aí, mas é uma coisa que a gente tem que bater em cima, martelar, cobrar e divulgar o máximo que a gente puder para ter cada vez mais pressão e mais consciência das pessoas, né? Eu também estava lembrando disso, viu, Suzy? A Natália estava falando um pouco sobre o trabalho dela. Eu estava lembrando justamente desse episódio do Daniel sobre os microplásticos, que também faz um trabalho bastante interessante. Ele é ali do Espírito Santo, né? E acho que tem realmente algumas semelhanças ali no trabalho da Natália com o trabalho do Daniel, né? Ele trabalha sobre os microplásticos e eu recomendo muito esse episódio, é o número 43, como a Susan falou. É bastante interessante, um trabalho muito importante que ele desempenha ali também. E pioneiro, né? Pioneiro, bem lembrado. Bom, então, galera, vamos, né, abrir o roteiro aqui, né? Que, como eu sempre falo para quem ouve o nosso podcast, a gente elabora o roteiro e aí no podcast, na gravação, eu fujo do roteiro, é claro, né? Mas vamos lá, então. Vamos começar do começo, né? Perguntando para a Natália quem são os tubarões, né? E para ela falar um pouquinho para a gente as diferenças entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Então, galera, peixes, eles são divididos em dois grandes grupos, né? Os osteítes, que são o grupo que engloba os peixes ósseos, que é o maior grupo de vertebrados que a gente tem, e os condrictes, que vai englobar os peixes cartilaginosos. Dentro dos grupos dos condrictes, a gente vai ter os elasmobrânquios, que são grupos que vai englobar as raias e os tubarões, e a gente também tem o
o outro grupo de condrictes, que são os holocéfalos, que são representados pelas quimeras. Ele tem uma aparência um pouco diferente do que a gente está acostumado com aquele corpo fusiforme do tubarão e tudo mais. E a principal diferença desses grupos, então, vai ser o esqueleto, né? Todos eles com esqueleto interno, só que os peixes ósseos, eles vão ter um esqueleto com cálcio na composição, e os condrictes, eles não vão ter esse cálcio, vai ser um esqueleto cartilaginoso, mas é uma cartilagem muito resistente. Outra principal diferença desse grupo é a ausência de bexiga natatória nos condrictes. E a bexiga natatória nos peixes, ela vai ser responsável para auxiliar o peixe na flutuabilidade. Já nos condrictes, essa bexiga natatória não é presente. Em compensação, ele tem um fígado com muita gordura, então ele consegue alterar a flutuabilidade dele pela concentração de gordura que ele tem no fígado. Como isso é feito, ainda os estudos não conseguem explicar, né? Porque você teria que ter um controle muito assíduo de um indivíduo para ver como é que ele faz, mas as especulações e hipóteses é que ele usa essa diferença de densidade da gordura do fígado para fazer essa flutuabilidade. As escamas, né, dos tubarões, o corpo, a pele é revestida por dentículos dérmicos, e esses dentículos dérmicos, eles podem ser diferentes de espécie para espécie. Tem algumas que vão ter um formato mais pontiagudo, outra mais redonda, mas todas elas entrepostas, assim, né? E outra coisa que eu coloquei também é a questão da reprodução, que nos peixes ósseos, a fecundação, ela é geralmente externa, com a presença de larvas. Então, nos condrictes, a gente já vai ter uma fecundação interna, onde os machos, eles vão ter 2 órgãos copuladores, né? Que esses clasper, eles são uma modificação na nadadeira pélvica, que ele vai auxiliar na introdução do esperma na fêmea. Então, uma curiosidade aqui é que as quimeras, elas não têm, os machos não têm só 2 clasper, eles têm 4. Inclusive, um fica próximo da cabeça. É muito incrível, depois vocês pesquisam, esse animal, ele é incrível. A quimera é de profundidade, tá? Bacana, Natália, valeu, essa explicação foi bem massa, essa diferenciação aí. E esse lance do fígado é muito louco, né? Muito interessante, tal. A diferença, né, da bexiga natatória e tal. Realmente é bem interessante mesmo. Então, fora esses pontos que eu abordei aqui, os condrictes, eles têm a questão de eletrorecepção, né? Que são as ampolas de Lorenzini espalhado, principalmente na região da cabeça. Eles conseguem sentir vibrações pela água. Então, os peixes ósseos não têm essa ampola de Lorenzini. Alguns peixes, eles podem ter alguns poros, mas não funciona como eletrorecepção igual dos elasmobrancos. Então é muito legal, a gente também tira as amostras de ampola para ver se os metais estão alterando a composição delas. Que massa, muito louco isso. E, bom, agora você comentou isso, me lembrei daquela história de curiosidade que tem de verdade no lance do tubarão sentir o cheiro do sangue a não sei quantos quilômetros de distância. Tem alguma coisa aí disso? Ou é exagerado? Como é que é? Isso é real. Eu só não vou te dizer exato quantos quilômetros de distância, mas eles conseguem ter uma percepção muito, muito grande. Tipo assim, ó, a galera acha que quando ela estiver no mar e elas verem um tubarão, ai meu Deus, o tubarão já te viu há muito tempo, cara. Há muito tempo. Tipo, ele só tá te olhando de longe. Então, assim, eles não enxergam muito bem, tá? A visão deles é um pouco limitada. Então, isso também vai variar de espécie para espécie, mas a visão deles não é de longo alcance, por exemplo, como uma águia, tá? Eles não têm essa visão, mas a questão de eletrorecepção é muito incrível. Eles também têm um olfato surreal. Então, isso é verdade. Eu lembro que eu vi um vídeo esses dias que falava, agora eu não lembro a distância, mas tipo assim, não era. Tem nego que acha que, tipo, você tá aqui, ele vai sentir o cheiro, sei lá, em Araraquara. Não é assim também, né, bicho? Né? Esse cara, né? Não é, tipo, 50 km de distância também. Araraquara. Os caras acham que o bicho vai sentir o seu cheiro em outro país também. Não é assim também, né, mano? Mas é uma distância até razoável, né? Mais um erro do Spielberg aí, então, o lance do pessoal sair fugindo do caramba, esperar. Não, e os caras ainda do coisa, né? Tipo, o cara tem que ter 50 litros de sangue, né? Porque o tanto que os caras sangram não morrem, pelo amor de Deus, velho. O cara fica sangrando 10 minutos e tá suave, nem desmaia, né, velho? O cara tem 30 litros de sangue no corpo.
Cara, é bizarro como que esse filme ele teve impacto na vida e na maneira que as pessoas, na maneira da percepção que um filme de ficção consegue trazer numa população, né, cara? É muito louco isso. Exatamente. Isso era um ponto que eu ia puxar também aqui, porque eu também não tenho agora os dados, mas lembro que já vi alguma coisa a respeito sobre isso, que depois do lançamento do filme, a caça aos tubarões, tal, a matança aos tubarões aumentou vertiginosamente, né? Então realmente a galera começou a achar que eram assassinos impiedosos e saiu matando sem dó, né? Como se fosse uma espécie de justiça, né? É real, cara. Quando na época que foi lançado o filme, assim, impactou muito, cara. Impactou muito a população. E aí a própria frota, né, meu, que pescava, eles tinham como trazer o tubarão morto. Isso, infelizmente, é a realidade de algumas colônias de pescador e tal, de trazer um tubarão muito grande como forma de troféu, sabe? Então, assim, isso foi tido. Essas pescas esportivas aí, quando tinha o pessoal, depois eu vou mandar para você o tamanho de uma raia-manta que foi pescada, acho que foi na década de 80. Cara, ela tinha quase 10 metros de envergadura, mano. Era muito grande, muito grande. Tipo assim, agora, dificilmente você consegue ver um bicho desse na natureza, sabe? Porque, assim, eles não conseguem chegar até o tamanho máximo dele. Então, essa questão de como a ficção ela é trabalhada impactou realmente. Teve muita caça de tubarão. E eu até vou falar aqui no nosso bate-papo que ter um tubarão vivo, ele vale mais do que um tubarão morto. É essa ideia que a gente da academia quer levar para as pessoas, sabe? Porque, tipo, ai, nossa, tenho medo de tubarão, o tubarão vai me matar, não sei o que tem. Só que, cara, se você tiver uma oportunidade de fazer um mergulho, de nadar com pessoas que têm conhecimento e expertise para levar um grupo para fazer um mergulho com um tubarão, mano, é como se você estivesse fazendo um safari na África, entendeu? É outra realidade, vai ser outra percepção. Só que enquanto as pessoas não colocarem na cabeça essa questão de sensibilização, de conscientização, a questão do filme ainda vai ser uma coisa que vai pesar muito, principalmente na visão dos tubarões. Pois é, exatamente. Puta, esse trabalho que vocês estão fazendo super necessário, super importante. E realmente foi um baita desserviço. A gente já comentou isso outras vezes em outros episódios aqui. É que hoje, né, o negócio está mais específico e tal. Mas acabou sendo um puta desserviço, porque é um filme fictício, mas que trouxe muitas mentiras ali, né? Como um animal perseguindo os seres humanos ali, implacável, né? E não sossegou enquanto não matou todo mundo lá. E não tem nada disso, né? Acho que os ataques de tubarões a humanos são até raros de acontecerem, né? Acontecem, mas uma frequência, se for comparar com mordida de cachorro, com cachorro matando pessoas, perde feio, né? Uhum. É muito inferior, porque as pessoas têm a ideia, cara, de quando tem o... Eu não gosto nem de usar a palavra acidente, né? Porque atrela como se ele buscasse isso, sabe? Então, quando acontecem os incidentes, as pessoas acham que, nossa, a pessoa vai morrer, ela vai ter que tirar braço para nadar fora d'água. Ai, meu Deus do céu. E nem sempre é assim. Pode acontecer? Claro que pode. A gente tá na casa deles, cara. Qual que seria a sua reação de entrar um doido na tua casa, assim, que você nem conhece? Vai oferecer um café? Vai oferecer uma água para ele? Lógico que não, cara. Então, assim, quando a gente falar sobre a questão de humanos e tubarões, eu vou abordar um pouquinho mais essa discussão, até mesmo para o pessoal começar a ter outros olhares para esses pontos, né, mano? Perfeito. E quanto às espécies, Natália, que ocorrem no Brasil, a gente tem a percepção, principalmente a gente que mora no interior, longe do mar, né? A gente não tem muita noção assim da quantidade, né? Passa a impressão até que tem pouca coisa, né? Até porque não é um bicho tão fácil de avistar, né?
da areia da praia, por exemplo, né? Então, como é que é? Tem pouca, tem muita? Quantas são as espécies mais conhecidas aqui que ocorrem na costa brasileira? O Brasil, ele é um país bem rico, mano, nas questões de espécies, né? A gente tem tanto espécies de água doce quanto de água salgada. A de água doce, a gente pode exemplificar aqui como as potamotrigon, né? Que é aquelas raias bonitinhas, cheia de pintinha. Um problema também, porque ela é usada para fins de aquariofilismo e tal. Mas fora isso, não, o tubarão branco não é daqui da costa do Brasil. Já teve alguns relatos de ter esse bicho aqui na costa do Rio de Janeiro, mas foi muitos anos atrás. Aqui a gente vai ter o tubarão azul, baleia, o cabeça chata. Cabeça chata, ele é uma das espécies que consegue adentrar nas águas salobras, né? Ele tem um mecanismo de osmorregulação, cara, que é surreal. Quando os pescadores começavam a falar, eu vi tubarão no rio, não sei o que tem, todo mundo achava que ele era doido, mas não. É real isso. A gente tem o galha preta, o galha branca oceânico, o lixa, que tem bastante nos aquários aí, o maco, que é um dos principais tubarões aí que é comercializado aqui no Brasil, né? Tem o tubarão martelo, que tem aquela cabeça bem característica da espécie, né? Tubarão raposa, aquele tubarão que tem a cauda grande, que a característica dele na hora de fazer a caça, ele dá uma sacudida ali na cauda dele, que ele deixa os peixes completamente desnorteados. É ali que ele se alimenta também. A gente tem o tubarão tigre, que é um dos tubarões que tem a pior mordida, porque geralmente o tubarão, quando ele dá uma mordida, ele não faz igual a gente quando a gente está se alimentando, né? A gente coloca a comida na boca e fica mastigando. Não. O tubarão, ele tem o que a gente chama de mordida exploratória. Então ele dá aquela mordida para sentir e a maioria solta. O tubarão tigre, não. Ele pega e ele chacoalha. Então, quando tem alguns incidentes de tubarão, né, que o pessoal do hospital tira foto, manda para biólogo, o biólogo consegue identificar, né, se não chegar em espécie, vai chegar pelo menos em gênero, pelo tamanho da arca, pela característica da mordida, sabe? Então, assim, ele é um dos tubarões que tem a mordida, assim, que mais faz estrago ali. Desses que eu te falei, né? Então, né, a gente tem o cação-anjo, a gente tem a raia viola, a raia manta, que é essa que eu falei pra você, a raia borboleta, a raia ticonha, a raia manteiga, a raia treme-treme, que é uma raia que ela tem alguns, como se fosse dispositivos elétricos nelas. Então, ela dá um choque, mas é um choque, assim, de baixa voltagem, mas é o suficiente para deixar os peixes desnorteados, tá? E tem a raia chita, que é aquela raia toda pintadinha. Essas são algumas, né, mano, que tem aqui na costa, mas a gente também tem muitas outras. São várias espécies mesmo, né? A gente, como eu falei, não imagina. Achei bem louco também o lance das espécies que migram da área da água salgada para a água doce e tal. Você comentou da osmorregulação, que é esse mecanismo, né, do animal conseguir regular ali, né, para passar por esses dois meios, né, porque geralmente a maioria das espécies não faz isso, né, ou vive na água salgada ou na água doce, né. Porque tem uma diferença de sais muito grande na água, cara. Até as ampolas, né, dos animais que vivem em água doce, né, as raias, elas têm a distribuição diferente e o formato também é um pouco diferente. Bom, você estava falando da questão da mordida exploratória e tal. Eu lembrei de uma vez que eu fui no Museu da Pesca, se eu não me engano, em Santos, e um monitor lá, ele falou sobre essa questão, né, e aí ele comentou, isso faz uns bons anos já, que o tubarão não gosta da carne humana, né, ele morde só para ver qual é que é, né. Só que aí, de repente, ele já causou um estrago, né? Nós somos indigestos para eles. Mas depois que rolou a mordida, não tem o que fazer, né, meu? Quando a gente tá em desenvolvimento, né, dá para observar nas crianças que as crianças são muito curiosas. Então, tudo é tato, né? Você consegue distinguir como que é uma areia da textura da água,
da terra molhada e ela seca. Então, assim, essa questão de percepção, ela nos adultos ainda é muito visível isso, né? Então, tipo, você quer saber como que é o negócio, você vai lá e mete a mão, entendeu? Você quer saber a textura, você vai lá e mete a mão. O tubarão, ele não tem mão, ele não tem dedos, eles têm as nadadeiras. Se as nadadeiras deles fechassem assim, poderia até ser uma opção, mas não fecha, cara. Então, assim, a maneira que eles têm de saber o que é aquilo, né, é tendo essa mordida exploratória. Não necessariamente uma mordida exploratória, ela vai desencadear um incidente, né? Eu não sei se vocês já viram uma foto de um surfista deitado em cima de uma prancha, vocês já viram? Mano, era isso que eu ia esperar você terminar de falar pra comentar. Mano, o bicho não enxerga, velho. O cara numa prancha pra ele é uma tartaruga, uma foca, velho. Igual. É igualzinho, cara. Não tem mudança. A silhueta é idêntica. E Pra mim, que sou cego, é igual. Eu sou míope. Eu enxergo uma foca também, se eu ver de longe, tá ligado? Imagina o tubarão. Que já não enxerga tão bem. Então, enxerga pior que eu ainda. Então, assim, a tartaruga faz parte, né? Quem acha que tartaruga, tadinha, golfinho, sim, eles fazem parte da dieta principalmente dos predadores de topo. E o bicho viu ali, sabe? Ainda mais se ele passou vários dias sem comer, sabe? Ele vai querer saber o que é. Então, assim, rola mordida exploratória. Mas da mordida exploratória também pode surgir um incidente. Uma coisa não é ligada à outra diretamente, entendeu? Mas isso pode acontecer, cara. É a mesma coisa da percepção das tartarugas da sacola plástica com uma água-viva, entendeu? Que é uma chamada que teve aí, que a galera ficou em choque, né, meu? Quando começou a aparecer aquele monte de bicho sendo morto com um monte de sacolinha plástica no estômago. Isso é uma realidade. A gente abriu alguns bichos que tinha muito plástico no estômago deles. Então, assim, mano, a mordida exploratória é a maneira que ele tem de ver, tipo, o que é isso? Dá pra eu comer? Não é, e eles não gostam, não é uma coisa assim. Se o tubarão, se eles tivessem muita atração pela carne humana, eu acho que a quantidade de incidentes seria muito, muito maior do que a gente tem hoje. Não, e é igual você falou mesmo, tipo, o bicho tá muito tempo sem comer, a galera acha que predador, né? Tipo, seja tubarão, onça, leão, os bichos todo dia vai estar lá. Mano, não, velho, os bichos ficam semanas até sem se alimentar. Os caras acham que os leões são assassinos. Não, todo dia tá lá matando uma foca, tá matando um cara. Não é assim, velho. Eles ficam muitos dias, semanas. Tem bicho que fica um mês sem se alimentar, né? Não é, né? Diferente de um aquário, né, mano? Que você tem controle ali do animal, você consegue pesar o que ele come, depois você faz os exames nele, vê como que ele tá, sabe? É diferente. No habitat natural do animal, nem sempre ele vai se alimentar, entendeu? E isso é uma realidade. Porque, beleza, tem um monte de peixe que ele pode comer, mas não é assim, cara. A estratégia, a caça, a alimentação dos animais, elas são atreladas a estratégias. Não é simplesmente igual a gente, eu tô com fome, vou ligar no iFood, vou abrir a geladeira para comer o negócio pronto. Não, sabe? Eu queria ver se a galera tivesse que caçar e o que comer, se elas iam falar assim, nossa, tadinho do cachorro, por exemplo, sabe? Tadinho do coelho, sabe? Não é uma falar assim, mas é verdade. Assim, eu tô falando essas coisas com um cunho científico. Exato. Sabe? Então. Tô completamente contra de matar assim os bichos para comer, nossa, desenfreado. Não, sabe? Eu não concordo com isso. Mas na época que não tinha, sabe? Que tinha que ter essa questão da caça, era tudo estratégia, sabe? Você tem que pensar, tem que observar, sabe? Não é simplesmente, eu vou me jogar na água e vou pescar o meu peixe, por exemplo. Bom, Natália, aí a gente cai no tópico aqui, né? Que é o enfrentamento, vamos dizer que a gente pode colocar dessa forma, né? Mas o risco, né, que os humanos correm com os tubarões versus, né, o risco que os tubarões correm com os humanos. Como é que é a percepção que vocês têm disso hoje em dia? Então, mano, o ser humano, ele continua sendo a pior espécie, cara. A pior espécie. Ela é uma espécie que ela tem o poder de ter o discernimento e pensar nas consequências dos atos delas, e ainda assim nós fazemos, sabe? Isso é muito triste, mas é a real.
Então, assim, em relação ao perigo tubarão humano e humano tubarão, o humano ele sempre vai ser mais prejudicial. Mesmo os incidentes de tubarão, né, nos últimos anos, alguns tenham sido trágicos, tá? Ainda assim, continua sendo pior o relacionamento do humano com o tubarão. Os tubarões, eles são muito curiosos, né? Como eu falei, a questão da mordida exploratória, ele não sabe o que tem ali, entendeu? Então, ele precisa saber o que é para ver se aquilo faz parte da dieta dele, se aquilo ele vai conseguir comer e tal. E é importante a gente falar que os incidentes, eles não têm hora marcada igual vocês têm no dentista, que você chega lá, dá o teu nome e você vai ser atendido pelo Dr. Rogério. Não é assim. Os incidentes, eles simplesmente acontecem, assim como tem acidente de moto e de carro, as pessoas não vão deixar de comprar a moto e o carro porque teve um acidente de moto na esquina da casa dela, entendeu? Então a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, de entender isso, e é importante a gente ter esse olhar mais crítico, né? Então, como eu falei aqui para vocês, a questão tem muitos estudos que já provaram isso, que um tubarão vivo ele vai valer muito mais que um tubarão morto, porque o tubarão morto, você chegou com ele na areia da praia, tem aquela muvuca, né? Nossa, um tubarão, ai meu Deus, pega o telefone, filma, manda pra vizinha, manda pro menino lá que estuda esses bichos, ai, manda lá pra Natália pra falar se é verdade, se foi aqui no Rio, manda, sabe? Então, assim, o bicho chegou ali, morreu, já era, vai virar filé e vai ir pra casa de alguém. Agora, um animal vivo, não, cara. Um animal vivo, você consegue fazer a observação desse animal, né, no habitat dele, você consegue ver ele de pertinho, cara, sabe? Tipo, isso é um dos meus objetivos de vida agora, fazer um mergulho, né, como instrutora credenciado, tendo todos os cuidados e tudo mais, e ver como que é a agregação desses animais, né? Nas Bahamas tem esse mergulho, e é um dos mergulhos mais sensacionais. Depois você joga no YouTube que tem alguns fotógrafos que filmaram. Então, assim, a gente tem que entender também que o mar, ele é habitado por outros seres, vocês querendo ou não, aceitando ou não, entendeu? Então, assim, nem a casa de vocês é de vocês, tem um monte de bicho aí que vive junto com vocês. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que a gente está na casa deles, sabe? A gente já entra sem pedir licença e a gente tem que entender que pode ter e pode não ter. Pode ter um incidente? Pode. Pode não ter? Pode também não ter. Então, assim, um dos episódios eu até ouvi o Aron falando sobre as questões de acidentes que tem mais mortes por outros tipos de acidente do que por incidente de tubarão, né? Então, tem o número de pessoas que morrem pelas máquinas de refrigerante e mordida de cachorro, elas são muito superiores. Tipo, a gente fala de máquina de refrigerante, as pessoas não têm noção, mas as pessoas morrem porque põe o dinheiro lá, o negócio trava e a galera começa a chutar para ver se o negócio vai cair. E, meu, quantos quilos pesa aquela máquina? Sabe? Mano, tu vai morrer. Se você for uma pessoa pequena, cair em cima da tua cabeça, tu vai morrer. Entendeu? E, mano, quantas mordidas de cachorro eu já não tomei na vida e eu nem procurei o cachorro. Eu nem sei de onde veio o cachorro. Então, assim, a gente tem que entender que o ser humano continua sendo um problema. Porque ele é o único ser que consegue destruir aonde ele vive. É muito doido isso. Morre mais gente com cocada na cabeça do que por tubarão, mano. Né? Mano. E o que você falou no final é bem real mesmo. O ser humano é o único animal que ele mata porque ele quer matar por zoeira, tá ligado? Ele não mata por necessidade. O tubarão não vai matar você porque ele, não, aquele cara é um trouxa ali. Deveria. Nossa, ele é um trouxa, vou matar ele. Mas não é assim, tá ligado? A questão de matança de baleia, cara,
Eu não lembro agora ao certo aonde, que país que é, mas eles alegam, ficou muitos anos proibida a caça das baleias, sabe? É uma imagem muito chocante, muito. Quando alguns professores mostram essa imagem na sala de aula, eu fico mal, sabe? Mesmo eu trabalhando com bicho de pós-mortem e tudo mais, bicho que já não tá mais vivo, quando eu vejo aquela imagem é muito chocante. Que eles falam que é uma crença, cara. Você matar as baleias. Chegou uma época que a população de baleia dessa região, depois eu vou mandar para vocês, elas quase chegaram à extinção, cara, de tanto que eles matavam, sabe? É muito doido falar que é crença, tá, meu? Vamos rever essas crenças? Pois é, Natália. Acho que a gente até comentou sobre isso no episódio que a gente gravou, eu e o Aron, sobre cetáceos. Inclusive, também chama Natália, a menina que gravou com a gente. Foi esse mesmo que eu ouvi. E por falar nisso, eu lembrei também, pelo que você estava falando também agora, daquele documentário da Netflix, o Seaspiracy, né? Que não sei se você chegou a assistir, mas nesse documentário ele fala da importância dos tubarões, da importância ecológica dos tubarões para a manutenção da biodiversidade no oceano, né? Os peixes menores começam a se reproduzir cada vez mais, porque não tem um predador e tal, né? E aí o oceano começa a ficar doente, né? Os tubarões, eles são responsáveis pelo equilíbrio, né? Tem muitos outros animais de topo de cadeia que também são importantes. Cada um tem a sua importância ali. Não vou desmerecer nenhum grupo, porque todos eles, trabalhando em conjunto, eles vão manter o oceano saudável. Então, quando a gente fala que uma determinada população ela vai ser extinta, é porque o negócio está muito feio. Tipo, aquele grupo que sobrou, eles podem não reproduzir. Porque talvez pode ser pai, filhos, mãe e filhos, e tem problema genético nessa questão de cruzamento de pais e filhos, sabe? A gente sabe, a questão de genética, ela também vale para os animais. Então, é importante as pessoas saberem que se os tubarões e as raias fossem extintos, a gente ia ter uma superpopulação de muitos outros animais. E não ia ser saudável. Ah, Nath, né? Mas, nossa, ia ter tantos outros peixes para o pescador pescar para a gente comer, minha filha. Você não está entendendo o que é uma superpopulação. Você não está entendendo. É uma infestação que os poucos predadores que tem não dá conta. Então, o que vai acontecer? Essa superpopulação vai acabar matando o predador porque, primeiro, ele vai ficar doente, ele não vai conseguir se reproduzir e ele vai acabar morrendo, entendeu? Então, cada animal, ele tem a sua importância ecológica, sim. É igual o que eu falo quase todo episódio, né, mano? Tipo, nenhum animal tá no planeta por acaso, velho. Eu falo quase todo, no 80% dos episódios eu falo isso e, tipo... Galera teima e fala, não, mas se não tivesse, pra quê? Não, cara, nada é por acaso. Não tem milhões de anos de evolução à toa, véio. Tudo tá aí por algum motivo, véio. Tem alguns roedores que eles têm uma importância ecológica tão grande na dispersão de semente de algumas árvores que se, por exemplo, esses roedores chegassem à extinção, ia ter um declínio populacional enorme das outras árvores que eles se alimentam. Enorme, tipo assim, não é pouco, porque roedor não come pouco. É um bicho que ele passa o dia comendo, então ele come aqui, dispersa uma semente ali, se a semente ele consegue passar pelo trato digestivo dele, sair no cocô, vai germinar ali. Então assim, se esse bicho ele for extinto, já era, cara. Já era, e não tem essa, vamos defender quando acabar. Tipo, a gente vai começar a ter essa percepção na hora que realmente não ter mais, sabe? É errado. É errado. A gente tem que desmistificar, sim. A gente tem que parar de ter aquela visão fechada de que o que eu vejo na televisão é o certo e o que dentro da minha casa eles ditam como uma verdade, eu vou ter como uma verdade absoluta, sabe? A galera mais nova aí, que é do TikTok, de Facebook, Instagram, desse monte de coisa das dancinhas, vamos procurar, cara, vamos se informar, me adiciona, vamos trocar ideia, vamos se informar, sabe? A gente que é mais jovem, né? Nós que somos jovens, a gente tem uma abordagem diferente, talvez, dos nossos pais para explicar algumas coisas, sabe? Então, vamos parar com esse negócio de tipo, depois a gente recupera. Não tem o depois, sabe? O depois, a hora que ele chegar,
ele vai chegar igual a pandemia, meu filho. Que todo mundo achou que ia só ser só algumas semanas, alguns meses. Olha só onde a gente já tá chegando, sabe? Então é muito doido, as coisas são muito imprevisíveis. Pois é, exatamente. Boa também a analogia que você fez aí com a pandemia, que é bem isso mesmo. A gente com certeza provavelmente a gente vai estar vivo para ver a crise climática chegando com tudo aí, infelizmente. E o depois é agora, né? Não tem depois. Depois é agora, já tá tarde já pra gente começar a agir, né? Não tem o depois, não tem o lixo para fora, porque, né? A Terra não é plana, tá, galera? Desculpa falar para vocês, mas a Terra não é plana. O lixo que você joga na rua, ele volta para você, tá? Então, não existe fora, existe uma coisa que a gente chama de reciclagem, de reutilização. Então, por favor, né? Próximo tópico que a gente tem aqui é relativo ao consumo da carne, né, dos tubarões, pesca dos tubarões, né, e o impacto ambiental a gente falou um pouquinho já também, né, mas essa foi uma das perguntas que enviaram para a gente também, né, pediram para a gente falar um pouco sobre esse tópico, né, consumo da carne, educação, do impacto ambiental que pode ocorrer. E, Natália, eu já quero aproveitar para emendar uma frase que é meio, a galera fala em tom de brincadeira e tal, mas geralmente o pessoal fala bastante no litoral essa frase, né? Com certeza você já deve ter ouvido, né? A diferença do tubarão para o cação, né? Dizem que o cação é quando você está comendo, o tubarão é quando está comendo você. A diferença é que quando o tubarão come, ele não é bem visto, entendeu? Tipo assim, como nós, né, os seres humanos evoluídos, podemos fazer tudo? Sim, mano, eu já ouvi, tá? Isso dói os meus ouvidos pra ouvir, mas, né, nas piadinhas a gente sempre vê um fundinho de verdade. Sempre. Sempre. Eu ouvia os meus pais falando isso e eu achava eles meio doidos. E aí depois, né, que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo a malemolência da vida, a gente vai vendo que realmente algumas piadinhas, elas realmente têm um fundo de verdade. Então, entrando nessa questão de consumo e de impacto, eu queria falar para a galera que na ecologia a gente tem uma dinâmica de população que a gente divide os animais em dois grupos, o grupo do K estrategista e do R estrategista. O R são os animais que eles vão ter crescimento, um ciclo de vida curto, um crescimento rápido, alta fecundidade e eles atingem a maturidade sexual muito rápido. Por exemplo, o coelho, os ratos, que a gente vê, o rato acabou de parir, tá com vários neonatinhos assim. Dá umas 2, 3 semanas, a fêmea já tá buchuda de novo, sabe? Então, assim, esses são os R estrategistas. A gente tem o K estrategista, que é uma característica dos tubarões e das raias, né, dos condrites no geral. Então, eles têm um ciclo de vida longo, né, que são animais que podem viver muitos anos e chegar a tamanhos bem grandes. O crescimento deles é muito lento, muito lento. Eles têm uma baixa fecundidade e a maturidade sexual deles é muito tardia, muito tardia. Então, esse é um problema para a conservação desses animais. Por quê? A intensidade que a reposição populacional tem que ter feita, elas não se equilibram, entendeu? Porque a pesca, ela sempre vai ser uma coisa exorbitante, porque ele demora muito para chegar na maturidade sexual dele. E quando ele chega, ele se reproduz, ele não dá tantos filhotes assim. Não nascem tantos filhotes. Existem algumas espécies de tubarões que pode nascer aí 50, 60. Eu já li uns artigos até de 100 embriões. Só que isso são raras as exceções, sabe? Então, assim, no geral, são poucos. A raia viola que eu falei pra você, aquela fêmea tinha 6 embriões. E ela não era tão grande. Então, assim, pra vocês terem noção, a última estatística pesqueira que foi feita aqui no nosso lindo Brasil, ele tá datado entre 2011 e 2012. Então, de lá para cá, a gente não sabe ao certo o que pesca, onde que pesca e a quantidade que se pesca, sabe? E isso é um problema muito grande, porque a gente não consegue ter uma gestão pesqueira de qualidade, entendeu? E a gestão pesqueira não é só o que está pescando e o que está sendo
comercializado. São vários aportes que eles têm que ser interligados para você conseguir gerir dados, para você conseguir trabalhar numa fiscalização, por exemplo. Entendeu? Não tem como você delimitar um trabalho para um biólogo que está no IBAMA se você nem sabe o que está acontecendo, sabe? Você vai falar pro cara, eu quero que você vai ali fiscalizar quantos tubarão tá vindo. Mas aí você não dá a lista pro cara, você não dá as ferramentas mínimas que ele precisa trabalhar. Então isso é um problema que já está perdurando muitos anos. E assim, os dados que são expostos, eles são oriundos da academia. Então assim, os projetos de pesquisa que são financiados aí, trabalhos que são feitos em laboratórios de universidades, elas agregam dados para fazer uma linha de base, sabe, de dados de alguma pesca em algum foco aqui da região, do Brasil e afins, né? E a questão da pesca do tubarão, ela é complicada, cara, porque no Oriente, eles consomem a sopa de barbatana de tubarão. E eles acreditam que essa sopa é afrodisíaca. Então a gente tem um problema aí, porque a pesca de tubarão, por um tempo, ela foi intencional. Então uma pesca intencional quer dizer que você vai atrás daquilo, entendeu? Vai atrás daqueles bichos. Já a pesca incidental é o que a gente conhece como bycatch. É quando a pesca não é direcionada àquele animal. Por exemplo, os tubarões. Na pesca de arrasto de camarão, por exemplo, é uma das pescas que mais tem bycatch. Então, vem tanto tubarão, raia, mamíferos, aves, vem muitas coisas. Então, isso são os bycatches. Quando começou, né, porque isso para mim não gosto nem de entrar nesse assunto, que eu já fico meio nervosa. Essa pesca direcionada é chamada de finning. E o finning, ele nada mais é que uma pesca que o navio, ele vai em direção, né, o barco que vai fazer essa pesca, ele pesca o tubarão. E o tubarão em si, ele não tem nenhum valor comercial para eles. A única coisa que serve para eles são as barbatanas. Então, o que eles faziam? Eles pescavam esses bichos, arrancavam a nadadeira. Vocês já devem ter visto essa foto, uma foto de um corpo de um tubarão caindo assim, ó, afundando. Por quê? E o corpo do tubarão, depois que você tira as nadadeiras, ele é conhecido como charuto. Então esse charuto, ele é jogado no mar. Então muitas vezes o animal tá vivo, cara. Ele arrancando as nadadeiras, o bicho se debatendo e ele joga ali. Esse bicho, ele vai morrer afogado, porque ele não vai conseguir fazer as trocas gasosas, não vai conseguir nadar, ele tá imprestável. Então assim, esse comércio, ele ainda gera muito lucro para esses países orientais, tá? A sopa de tubarão, ele tá em média ali de $8.000. É até um problema, eu acho que até mostra nesse filme nesse documentário que você me falou, que é muito difícil até você filmar alguns lugares que vende, porque assim, sabe o Mercadão aí, onde tem aquela tia que vende aqueles salgadinho, que tem um sacão enorme assim, que ela vai pegando a granel assim? É assim que é vendida as barbatanas. Elas são secas e na parte superior do navio assim tem um monte. Então você pensa, né? Cada tubarão tem o quê? 2, 4, 6... Acho que de 6 a 7 nadadeiras, se eu não me engano, né? Posso estar equivocado, que eu não tô lembrando agora. Imagina, cada 7 é um bicho. Depois você vê essa imagem e fala pra mim se não é chocante. Então, assim, a pesca direcionada foi um problema durante muitos anos. E o Brasil, sim, ele pescava para exportar. Só que aqui no Brasil, a gente tem, eu acho que é uma medida provisória, não lembro, que todos os desembarques de barbatana, eles tinham que estar em concessão com o tanto de charuto que tinha no navio, no barco. Se não tivesse, o barco ia ser multado por animal. Então, assim, isso funcionou por um tempo. Mas hoje não tem mais essa fiscalização. Então, o Brasil, ele está entre os países que mais consome carne de tubarão. Mas ele não é o país que mais pesca. A pesca que tem aqui, ela é pelo bycatch. Que já que pescou, o bicho já morreu, então eles acabam comercializando, entendeu? E nesse comércio, a única coisa que eles comercializam fora as barbatanas, né, que eles devem fazer essa exportação, é a carne, né, tipo as vísceras, cabeça, é tudo descartado. Então a importação, ela é muito grande aqui no Brasil, muito grande.
E a carne de cação, a carne de tubarão, a maneira que ela é comercializada é como carne de cação, né? E, inclusive, quando vocês, né, tanto vocês aqui quanto a galera que está ouvindo, forem ao mercado, vocês vão na parte de congelados, de peixes congelados, e vocês buscam por posta de cação. Ela é legalmente comercializada. O problema dessa comercialização é que as etiquetas, elas não veem informação do animal que está sendo comercializado. Então, depois que virou charuto, depois que virou posta, meu filho, virou coisa para pôr na comida, no prato, entendeu? Então, você não tem aí informações para quem quer saber o que está comendo, sabe? É a mesma coisa, você vai ao mercado, você não sabe se aquele tomate, aquelas coisas que você está comprando, é oriundo de uma fazenda que extrapola no agrotóxico. Você não consegue ter isso, sabe? É por isso que existe a galera que vende os orgânicos. E você, o cara que planta, o cara faz isso, eu vou dar uma força ali pro maluco, entendeu? Tá me vendendo uma parada saudável. Então, assim, quando a gente fala em cação, as pessoas ela têm uma ideia errônea de que cação, ele é o filhote do tubarão. E, na real, não. O cação, ele é um nome para tudo, entendeu? Ele engloba tudo. Vai ser tanto filhote, juvenil, adulto, raia, tubarão, quimera, o que tiver ali na rede vai ser vendido como cação, entendeu? Tem uma espécie que a gente trabalha bastante aqui, que é o cação frango, né? Que é o Rhizoprionodon. E ele é um animal que não é muito grande, porque o pessoal tem uma percepção de que tubarão é uma coisa estrondosa, né, meu? Nossa, o bicho vai me engolir inteiro. Meu Deus, inteiro. Não. Esse Rhizoprionodon, o máximo que ele chega aí em fase adulta é mais ou menos 1 metro, 1,10 m no máximo. Então, assim, não é um animal grande, sabe? Não é um animal que vai arrancar o meu braço. Não é um animal que vai me matar se ele me morder, por exemplo. Vai machucar? Com certeza, meu. O dente desse bicho é surreal. Ele é pequenininho, mas ele pode fazer um estrago, sim, mas não me matar. Então, assim, a carne de cação, ela não tem espinho. Lembra que eu falei que os peixes, os condrictes, eles são cartilaginosos? Então, ele é uma carne que não tem espinho. Ele tem a espinha, né? Se você cortar a posta, quando você for no mercado, você vai ver aquela coluna dele, mas não é uma coluna calcificada, tá? E aí, por muitos anos, essa carne ela foi comercializada principalmente nas creches para as crianças, porque era uma carne, hoje, né, pela inflação, não é uma carne tão barata, mas comparada a outros peixes, ainda assim continua sendo uma carne barata, né? E foi distribuída por muitos anos, sabe? Hoje já tem muita informação e tal, não é tanto. Não sei te dizer ao certo se não é distribuído mais. Não sei te dizer, mas eu sei que diminuiu bastante. E aí você me pergunta, mas e qual é o problema de eu comer essa carne? Se eu quiser comer, se você quiser comer, você come, sabe? Mas o problema de você consumir essa carne é que, como eles são animais mesopredadores e predadores de topo, eles acumulam muito, mas muito contaminantes, tanto inorgânicos quanto os orgânicos, os metais e os pesticidas, por exemplo, no músculo, que é o filé ou a posta que é comercializado para a galera comer, né? Então, assim, essa absorção, ela vai ser tanto por alimentação, né? De tipo assim, um peixinho que comeu a alga, aí vem um outro peixe maior e come esse outro peixe. Então, essa transmissão na cadeia trófica, até chegar no meso e no predador de topo, ele vai estar completamente acumulado nesse animal. Então, tem também alguns elementos que eles ficam na coluna d'água, então eles absorvem, né? E uma vez no músculo, no filé ou na posta, como você preferir, a gente não vai entrar nesse mérito, esses elementos, eles podem sim estar acumulando em você aí, tá atrás aí desse áudio aí me ouvindo, tá? E esses elementos, muitos são tóxicos, muitos, tá? Pode causar câncer, pode causar problemas neurológicos e dentre outros problemas. Aí vai depender do contaminante que a gente está conversando. Nath, mas nossa, você está falando isso a curto prazo? Lógico que não, entendeu? A gente tem quando teve aquele desastre lá em Chernobyl, a gente pode ver que
tem efeito até hoje, tá? A questão da radiação. Então, não é uma coisa assim, ai meu Deus, eu vou comer um cação hoje, amanhã se eu tiver um filho ele vai nascer sem um braço, por exemplo, sabe? Ou, sei lá, com um dedinho na cabeça. Não, cara, não é assim, sabe? As coisas... Essas modificações que vai ser entrelada no ser humano, elas demoram, mas uma hora chega, entendeu? Porque o hoje, ontem, era o amanhã. Então, tipo, a gente já tá vivendo amanhã. Todo dia a gente tá vivendo amanhã. Então, eu quero também enfatizar uma coisa, que quando a gente fala de metal, eu preciso que vocês entendam que tem alguns metais que eles são essenciais para o nosso funcionamento, nós seres humanos, tá? Então, a gente tem aí o exemplo do ferro, do zinco, do cobre, que fazem parte, tipo, para a célula funcionar bonitinho, igual você ligar teu carro, funcionar tudo jóia, precisa estar tudo legal, tudo nos seus ali, todo mundo equilibrado, todo mundo feliz. Porém, quando tem o excesso de alguma coisa, aí já deu merda. Quando é um elemento tóxico, aí, meu filho, já deu merda de vez mesmo. Não tem nem a chance de você controlar. Então, o grupo, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né? O Hauser Davis, mais uma vez, beijo para Rachel, que a gente tá com parceria com um laboratório do Canadá, né? Que é o Global Shark Meat Project, que eles estão montando uma base de dados para avaliar o consumo global. Então, todos os animais que a gente está trabalhando e coletando aqui, a gente tira uma amostra do músculo, coloca num tubo e vai mandar para lá para eles fazerem as análises. Aí a gente manda todos os dados, né? Que bicho que foi, onde foi pescado, qual é a data que foi pescado, para eles terem aí essa métrica para poder estabelecer uma base de dados confiável aí pra gente poder estudar mais profundamente. Sensacional, Nath. Nossa, show de bola. Eu me empolgo demais, mano. Não, que isso, mas isso que a gente gosta do podcast, que a gente percebe a paixão que a galera tem pelo tema que estuda, que trabalha, dá pra perceber transbordando nas suas palavras aí. E esse lance de educação aí, eu já vi falar também que é uma forma, um nome comercial, né, para ser uma coisa mais vendável, né? Muitas pessoas olham lá, nossa, carne de tubarão, tem, claro, o pessoal que se importa com a ecologia, com o meio ambiente e tal, que não quer comer um bicho desse e tal. E tem gente também que, não sei, tem preconceito de comer carne de tubarão, né? Então, diz que existe essa teoria de que essa terminologia cação acabou tornando a carne mais vendável, né? É porque você tira, né, aquele selo de nossa, eu tô comendo isso. É igual esses chefes aí que pegam umas coisas esquisitas pra fazer, a hora que faz o prato você fica assim, ó, nossa, é isso mesmo, sabe? Mas é isso, é para ter um comércio mais abrangente, né, mano? Porque a partir do momento que você não joga a real para as pessoas, é igual quando você vai comprar um carro, mano. Se o cara do dono da loja for um cara honesto, ele vai falar para você, né? Loja de usado, tá, gente? Não tô falando loja de carro novo, porque eu ainda não cheguei nesse patamar. Mas quando a gente chega para comprar carro que já foi usado por outras pessoas, se o dono da loja ele for honesto, ele vai falar para você, ó, esse carro, ele tá assim, assim, assado, você vai precisar fazer isso, é por isso que ele tá nesse valor. Agora, se for um picareta, né, o cara vai falar, não, amigo, ó, que carro top, nossa, já foi revisado, troquei o óleo semana passada, só esqueci de pôr a etiquetinha, entendeu? Então, assim, é mais fácil você pôr um nome que soa bem e que as pessoas não vão ficar naquela, nossa, mas cação, o que é cação? Sabe? Elas simplesmente compram. Várias vezes eu fui no mercado, eu vejo galera pegando posta de cação comprando, eu chego a ficar assim, ó. Ai, meu Deus, eu falo ou não falo? Já informei algumas pessoas, já mandaram eu cuidar da minha vida, tá? Já fui super reprimida por estar dando essa informação, sabe? Mas assim, eu ainda assim continuo fazendo. Eu ainda tenho um pouco de receio de chegar nas pessoas por conta de cuidar da sua vida que eu recebi, sabe? Aquilo foi tipo, nossa, sabe? Tipo, calma, cara, não cheguei falando que você vai morrer intoxicado pra você me falar desse jeito, sabe? Eu só, tipo, falei assim, você sabe o que é cação? Aí ela falou assim, não. Eu falei, então, cação é tubarão. Aí, tipo, a mulher me olhou assim com o maior cara e falou assim pra outra, aí, ó, vai cuidar da sua vida. E saiu fora, tipo, por que, cara? Sabe?
doido? Aí... Não, é complicado mexer com as pessoas assim, as pessoas não estão esperando uma informação dessa, né? Eu tava lendo ontem até, vendo os tópicos do roteiro, e era uma pesquisa da Unesp que mencionava justamente isso que vocês estão comentando, né? A questão do desconhecimento do termo indicação, para que é aplicado educação, nas embalagens e tudo mais. E eles entrevistaram 5.000 pessoas nessa pesquisa. 70% das pessoas desconheciam que cação se referia a tubarão. Aí você pensa, caramba, né? Como uma informação certa não faz diferença na embalagem do produto, né? E aí a Nath comentou esse lance das creches agora, que recebem na alimentação. E eu falei, caramba, eu li isso ontem. Aí eu fui buscar aqui, Nath. Eu tava lendo aqui num site da Unesp também, que eles comentam que, no fim de 2021, vou ler o trecho aqui. No fim de 2021, a Prefeitura de São Paulo abriu licitação para a compra de 650 toneladas de cação em cubos sem pele para as escolas de rede municipal. Após manifestações da Sociedade Brasileira para o Estudo dos Elasmobrânquios, o certame foi cancelado. Ano passado, no fim do ano passado, eles iam comprar 650 mil toneladas de cação. É muita coisa, muito. É muito. E ainda, se você vê as pesquisas, você fica assim doido. Tem muitas pesquisas falando que mais da metade, 70%, 80%, 90% da carne de tubarão que eles analisam, que está chegando na mesa, está contaminada, principalmente com mercúrio. E aí você pensa, isso aí está chegando nas escolas, né? E muitas das crianças têm a refeição nas escolas como o principal do dia. A gente tem que considerar isso também, né? Meu trabalho de transferência materna, porque a carne da raia-viola, ela é muito comercializada aqui, muito mesmo, sabe? E aí a gente, achou praticamente a tabela toda, querida. Você pode escolher qual que você quer, mas a gente vai discutir o que? O arsênio, que ele que ele causa problemas neurológicos, o cádmio e o chumbo. Esses três a gente delimitou pra gente poder discutir nos meus resultados. Um cara doido, bicho que nem nasceu, já tá com uma carga. Depois eu vou mandar para vocês como que é, depois que passa pelo ICP-MS, que é o equipamento que faz a leitura dos metais, como que ele manda a planilha para mim. Eu vou mandar depois pro Aron, ele manda para vocês. Cara, é uma planilha que você olha, você se assusta, sabe? Tem alguns que não dá nada, que o equipamento não consegue quantificar, sabe? Mas a gente sabe que tem ali, por conta daquelas questões que eu falei de troca entre os elementos. Então é muito doido, cara. É muito doido. Até o bicho tá tem muita contaminação. Nossa, é surpreendente mesmo. O buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina, né? Teve uma pergunta de seguidores, então, @SaturnusBloom, acho que é assim que fala. Ela perguntou como que é a convivência dos tubarões entre si. Então, não se tem muitos estudos voltados para essa parte comportamental, né? Porque para você conseguir fazer um trabalho de comportamento, você tem pessoal que trabalha aqui com bicho terrestre. Você tem que ficar em campo ali, tem que ficar muitas horas sentado e vendo o bicho pegou isso, você vai anotar. Se é um roedor, o roedor pegou uma semente. Tal hora. O roedor fez isso, tal hora. Então, para você fazer esse trabalho de observação de comportamento, ele tem que ser muito bem estruturado. Tem alguns estudos já com uma espécie que chama Percy Jackson, que ele é um tubarão muito bonitinho, que eles discutiam que tinha alguns animais que eles tinham preferência em se relacionar. Tipo, eu vou ser amiga do Aron porque ele é cabeludo e tem cara de doido, então eu quero ser amiga dele. Eu quero ser amiga do
Flávio porque ele tem um bigode massa, sabe? O cabelo dele é preto. A Susan trabalha com os insetos, então, pô, ela deve ter umas ideias massas. Então, assim, existe essa seleção, mas não sabe como que é feito, o que que eles levam em consideração, mas existem sim. Mas, no geral, eles são animais que têm hábitos solitários, tá? Então, quando tem alguma questão de agregação, ou é para se reproduzir, porque a fêmea, ela se reproduz com mais de um macho, e tem até alguns vídeos até algumas pesquisas que falam que a própria musculatura e os dentículos aqui na região do pescoço das fêmeas, elas são mais rígidas para poder aguentar as mordidas dos machos. Então, assim, época de reprodução, eles vão se agregar. A fêmea pode se reproduzir com mais de um macho. E o macho, quando ele tem a questão da reprodução, ele intercala o clasper dele. Tipo, pra estar sempre renovando, sabe? Pra nunca ficar na mão ali. Então, ele sempre vai trocando. E a questão de se alimentar também, né, mano? A questão de alimentação. Não sei se vocês viram, é um vídeo que tava uns meses atrás de uma carcaça de baleia gordurosa enorme, com vários tubarões comendo ali. Não sei se vocês viram esse vídeo. Mas, assim, a questão hierárquica nesse grupo desses animais, eles é levado muito à risca, tá? O mais velho e o tubarão de maior porte, ele vai se alimentar primeiro, entendeu? Então, ele se alimentou, a hora que ele sai, o resto vai e come o que sobrou, sabe? Então, assim, solitários, no geral, se agrega para ou reproduzir ou para se alimentar em grandes cardumes, por exemplo. Eu achei mais interessante quando eu vi essa pergunta do seguidor, né? Como que seria o comportamento com outras espécies. Porque, até comentei com o Flávio, né? Uma vez a gente postou na página um trabalho que fizeram com um tubarão aí, que os filhotes era uma espécie que não botava ovos, né? Os filhotes se mantinham no útero até o nascimento. E aí, como a Nath comentou, né? A fêmea poderia acasalar com vários machos. E aí, o trabalho sugeria canibalismo desses filhotes dentro do útero, onde o mais forte, o mais velho, acabava comendo os outros, e eles viram que só sobrava 2 filhotes do mesmo pai, né, que seria uma luta ali, né, para garantir a paternidade dos filhos, e tipo assim, poxa, são a mesma espécie, né? Imagina que o comportamento entre espécies diferentes seja um tanto agressivo. Se a mesma espécie tem esse tipo de comportamento no útero, imagina quando eles saem, né? Tem um vídeo, tá? Se você procurar no YouTube e colocar, eu não sei se é canibalismo de tubarões ou ovofagia. Legal. É muito louco, porque é isso daí mesmo. Quem sobrevive é o mais forte. Isso é desde sempre. Então, quando eu vi também que existia isso, eu falava, cara, não é possível. Eu acho que o tubarão branco faz isso, se eu não me engano. Cara, é isso mesmo. Eles comem os outros irmãozinhos dele, não tá nem... A própria espécie. Caramba, imagina como que é essa interação entre as espécies. Tipo assim, eles sabem os limites, né? É igual a gente, tipo, você tá num lugar que você tá com uma galera estranha aí, você solta uma piadinha, todo mundo te olha estranho assim, você fala aí, mano, se eu falar de novo, eu vou apanhar aqui, entendeu? Então você já fica mais ressabiado, assim. Então, em todo reino animal é assim, né, cara? É igual, tipo assim, cachorro. Você vê um cachorro cheirando o outro ali, se o outro não quer que ele cheira ele, já dá aquela rosnada, o outro já fica, só queria dar uma cheiradinha, sabe? E vai embora, sabe? Essa questão de se respeitar, isso acontece. Com certeza deve acontecer, sabe? Principalmente com os tubarões que são grandes e com os miudinhos, sabe? Uma vez eu vi um post que tinha várias coisas falando sobre como se prevenir de ataque de tubarão e tudo mais. Aí, uma das coisas que me chamou a atenção foi que falava para não usar nada brilhante ao entrar na água e ficar sempre em grupo. E, ainda tudo bem, ficar sempre em grupo, mas a questão da joia seria porque eles são mais curiosos, como você comentou, Nath? Ou teria alguma coisa assim que se sabe de estudos por que eles têm essa atração por coisa brilhante? Ou é besteira mesmo do lugar que postou? Eu não diria atração, eu diria curiosidade. Curiosidade mesmo, só. Curiosidade,
Não sabe? teria nada por trás. Eu procurei também, mas eu não achei nada sobre. Nunca li sobre, mas, mano, se você estiver andando no chão, você vê uma coisa brilhando, você vai parar pra ver o que que é. Porra, pode ser uma moeda, né, meu? Pode ser uma joia, pode ser um óculos, sei lá, sabe? Pode ser qualquer coisa. Então, tipo, você pararia, sabe? E talvez esse instinto de ser curioso e querer saber o que que é, eu acho que pode ser, sim, tipo, o motivo, meu, eu vou até ali ver o que que é, mas não necessariamente aquela parada que eu falei pra você. Isso vai desencadear um incidente. E uma coisa que eu falei pra você, eu vou te responder com outra pergunta. Se tem uma galera que tá tomando cerveja num barzinho e tem um tiroteio, tem uma pessoa baleada, quantos você acha que vai ajudar essa pessoa baleada? Bom, os que não tiverem bêbados. Duvido, cara. Ninguém fica. Então, essa questão de nadar em grupo, eu acho balela, sabe? Sim. Eu acho balela, mano. Porque, porra, se um teve uma mordida ali, você acha que os outros vai ficar ali segurando o maluco pra puxar ele da água? Então, uma questão seria, acho que, no caso do post, afugentaria, porque os tubarões normalmente prefeririam alguém solitário do que se tivesse nadando em grupo. Seria essa questão que foi mencionada, sabe? Então, eu acho que talvez sim. Talvez sim. E a gente entra naquele negócio que o Quaron falou. Aí a gente tem que saber se o tubarão tá disposto a fazer aquilo, sabe? Tipo, o animal ele tá muito tempo sem comer. Porque eu acho que, tipo assim... Tem N possibilidades também, né, Nath? Sim, existe, com certeza. Mas pode ser, entendeu? Tipo assim, é igual se você tá andando em grupo. O Aron sabe dessa história, hein, Aron? Santos 2013. Se você tá... Essa daí é doida. Se você tá em grupo, você pode inibir a ação de um criminoso. Isso é fato, já foi comprovado. Se você tá em grupo, a chance de você ser assaltado, ela diminui. Porque tem mais pessoas ali. Não significa que as pessoas vão bater no maluco, vão arrancar a arma, não quer dizer isso. Mas afugenta. Então o cara, tipo, sabe? Depois, outro post, a gente conta essa história, porque a história é longa. Teve um final engraçado, mas até chegar no final foi bem tenso. Então, assim... eu acho que talvez pode, cara. Talvez pode, porque, tipo, o bicho vê ali, tipo, várias pernas. Acho que ele pode pensar que seja alguma coisa muito grande, né? Pra ele atacar. Não sei se talvez inibir ele de um incidente, talvez pode deixar ele meio assim, tipo, será que vale a pena a investida? Que pode, às vezes, reduzir a chance do ataque, né? Mas, como você comentou, que o Aron comentou, um animal com fome, ele corre mais riscos, né? Com certeza. Com certeza. Porque ele pode correr mais riscos, né? Precisa, né? Se ele não comer, ele pode morrer de fome. Ele tem essa ciência, né? Exatamente. A professora minha contou que eles queriam testar qual era o comportamento de um peixe quando ele estava com muita fome. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um peixe, não lembro a espécie do peixe, colocaram o peixe no aquário e deixaram ele alguns dias sem comer. Então, esse cara, ele ficou igual o Aron, mano. Quando ele ficou com fome, mano, já era. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram um espelho de frente com o peixe e colocaram a comida dele ali. E aí, eles observaram o quê? Que esse peixe, ele ficou um tempo olhando a comida assim, ó. Puta, mano, eu tô com fome. Eu vou ou eu não vou? Mas, tipo, ele não foi de imediato, saca? Igual vocês que têm pet, vocês põem comida aí, os bichos vai que parece que não vê comida há um ano, mas faz só algumas horas que ele não come. Ele não, tipo, ele olhou o reflexo dele, ele não sabia que era o reflexo, ele achava que ele era o inimigo querendo comer a comida dele. E aí, tipo, eles observaram que mesmo que, tipo assim, eu acho que ele tava numa toca, se eu não me engano. Ele saía, colocava a cabeça para fora e voltava. Ele ia e voltava. Isso ele ficou alguns segundos. Até a hora que ele criou coragem, foi, pegou a comida e entrou.
Então, assim, ele tinha aquela ciência, tipo, se eu não comer, eu vou ficar com fome. E vai saber quando a comida vai aparecer de novo. É tipo Largados e Pelados, mas aquilo pra mim é tudo armação. Os caras arrumam comida, uns cocos enterrados, sabe? É umas coisas muito doidas. Uma informação importante pra vocês. Vocês assistiram Nemo? Aham. Assistiram, né? Sim. Ó, vocês estão sentados, que essa informação que eu vou trazer pra vocês, se vocês não sabem, vocês vão ficar de boca aberta. Preparados? Vamos lá. Lembra do Bruce, né? O tubarãozão? Então, ele não é o Bruce. Ele é a Bruce. Olha só, gente. Porque, mano, os caras, eles querem fazer um desenho, filme, sei lá que esses caras querem fazer, e eles não pedem informações para as pessoas que entendem do negócio. Então, tipo assim, assiste, que é lição de casa, assistir o Nemo e observar o Bruce. Porque lembra que eu falei que os machos, ele tem o quê? Ele tem um par de clasper. Então, se o desenho não mostra o clasper, não é macho. É diferente dos peixes ósseos que você tem que abrir eles para saber se é macho ou fêmea. Às vezes pode até ter diferença na coloração, né, de um macho e da fêmea. Só que no geral não é assim. Então, se não tem o clasper, né, o parzinho de clasper, é furada, mano. Então, vocês podem ver. E depois eu quero que a galera comenta aí no Instagram se eles acharam o clasper do Bruce. Porque se eles acharam, eu quero que a galera me mostre, porque eu tô procurando até hoje. Só pra reforçar, o clasper é um órgão Copulador. É o pipi. É o pipizinho. Pipi. É o que eles introduzem Credo. nas fêmeas pra fazer a transferência dos espermatozoides. Então, assim, Isso fica lá no final, não é? Lá... Isso. Tem a nadadeira pélvica deles assim embaixo, o clasper ele fica pra trás, assim, ó. Então, assim, nas fêmeas, esse dimorfismo sexual, ele é observado em neonato, tá? Depois eu posso até mandar uma foto para vocês, aí vocês postam a diferença de um macho e de uma fêmea embrião, tá? É muito nítido, tipo, não tem como você olhar e falar assim, olha, eu não sei o que é. Talvez as pessoas que não são habituadas a trabalhar com esses bichos, eles não vão saber muito bem aonde é o que, mas o que é o que. Mas é muito nítido, você vê a foto de um tubarão macho, ele é muito nítido o clasper, porque a gente consegue saber qual é o nível de maturação sexual do animal pela calcificação do clasper. Então, essa calcificação é de atrito. Então, se teve muito atrito com a fêmea, nessa relação que ele teve ali com a fêmea, a ponta do clasper vai ser mais dura do que de um juvenil, por exemplo, que não é maduro sexualmente ainda, entendeu? Legal demais essas curiosidades aí, desmistificando desenhos também. E, bom, então vamos lá agora para o nosso momento de indicações culturais. Aqui de rede social, de alguns perfis que abordam algumas curiosidades, colocam bastante informações, né, de artigos que saiu, eles discutem numa linguagem mais fácil para as pessoas saberem. É o Hauser Dave, né, que é o grupo que eu faço parte, o Elasmobranquios Paraná, são mulheres, né, maravilhosas, que eu amo também, beijo. Elasmos _BR, Elasmo _categorias, Elasmo Nordestinos, Projeto Tubarão, da Ingrid, maravilhosa, que eu amo também. E é isso, são pessoas que trazem informação de qualidade e eu amo todas essas páginas. Então segue lá, galera, que dá bom. Vamos lá, Aron. Cara, vocês me pegaram meio de surpresa, eu dei uma procurada, eu lembro que eu vi um negócio faz um tempo, não sei se a Nath já assistiu esse documentário, faz um tempinho que eu assisti.
É um documentário da Discovery que chama Tubarões Voadores, a Caçada. Não sei se você já chegou a ver isso daí. Não, mano. Que fala do método de caça dos tubarões brancos, que eles, tipo, meio que dão umas voadas, assim, que eles vão caçar, uns bagulho muito louco, assim. E eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque daí tira muito aquela ideia do tubarão do Spielberg, né? Eu acho que é um documentário legal pro pessoal ver. Essa técnica de predação, ela é muito louca. Ela é muito louca porque esse bicho, ele gasta uma energia. Você não tá entendendo, mano. Você não tá entendendo a propulsão que esse bicho tem que dar. Então, é nós dar um pulo de 5 Muito metros alto, de altura, tá ligado? Muito alto. É muito alto mesmo. Às vezes eu vejo uns vídeos aqui de um pessoal que joga uma isca assim, a hora que o tubarão pula, eles puxam, sabe? Mano, isso estressa o bicho. Então. E tipo assim, mas eles conseguem pegar, você consegue ver o deslocamento da musculatura dele. A hora que ele tá, tipo, com a nadadeira assim, ó. A hora que ele chega lá no topo assim, você fala, nossa, mano, já era. Se tiver um bicho ali, ó, esperando, já era, filho. Não tem nem pra onde correr. Pois é. Susan, tem alguma indicação hoje? Eu queria indicar, lá vou eu, né? Eu só indico artigo e coisa chata. Mas enfim, eu queria indicar uma reportagem que eu tava dando uma olhada ontem e que é assim, filé, super interessante sobre essa questão. Tudo que a gente falou aqui, tudo que a Nath abriu os nossos olhos e é meio aterrorizante depois você termina a ler, mas enfim, é bom. É um jornalzinho da Unesp. Aí a reportagem que eu tô me referindo, ela se chama Maior Importador de Carne de Tubarão do Mundo. O Brasil é peça-chave no mercado predatório de barbatanas. E eles exploram muito essa questão de importação da carne, a questão da caça essa caça predatória por conta das barbatanas, que a Nath mencionou. Tem várias pesquisas da própria Unesp nessa temática, a questão do cação, eles explicam como que é essa bioacumulação direitinho, com imagens, é muito legal, é bem simplesinho de ver. E aí a gente pode deixar o link, que eu acho que é bem mais fácil, né, de encontrar o link do site do jornalzinho da Unesp sobre um resumão do que a gente falou aqui no podcast. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, assim. É meio assustador depois, mas é bom. É bom. Afinal, é bom, né? A gente tem noção do que tá acontecendo. Eu gostei, achei bem legal. Beleza. Não, a gente deixa na descrição, então, e a leitura é válida, né? Sim, com certeza. Choques de realidades, né? É necessário, sempre. Exatamente. Bom, a minha indicação é um livro que não é tão novidade assim, ele já foi indicado por um monte de gente famosa aí, que tem mais credibilidade que eu, né, como Barack Obama, o Bill Gates. Então é um livro best-seller, super conhecido aí, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari. Eu tô lendo ainda, não terminei de ler, tô na metade. Mas é um livro sensacional, ele fala sobre a história da humanidade em diferentes pontos, assim, né? Na época das revoluções agrícola, cognitiva, revolução científica, né? E eu gostei demais do trecho do livro que ele fala sobre as grandes migrações do Homo sapiens, né, do Neandertal, os conflitos que provavelmente aconteceram entre essas diferentes espécies e as conquistas de diferentes ambientes ao redor do globo, né? Então, uma leitura fantástica, eu tô adorando esse livro, ainda tô na metade dele, mas não preciso terminar para indicar, porque é um livro muito bom, para quem ainda não conhece, recomendo fortemente. Beleza. Bom, antes da gente encerrar, então, quero agradecer a Natália, né, por topar bater esse papo com a gente, por compartilhar tanta curiosidade, tanta informação com a gente, matar a saudade, né, da época da faculdade, da Unicep, nos corredores ali da Unicep, da biologia, né, e principalmente por compartilhar o seu tempo aí com a gente, com a sua filha, né, dividir com a gente aí, foi legal demais. Obrigadão, Natália, vou passar a palavra pro Aron e pra Susan também, para eles agradecerem, e aí você encerra.
Fechou. Não, só agradecer mesmo a Nath por topar também. O tempo dela é corrido, igual a gente estava conversando em off quando fui falar com ela. Então, pra gente é um prazer mesmo e uma satisfação você ter topado, disponibilizar esse seu tempinho aí, conversar com a gente. E quando tiver aqui em São Carlos, bora marcar uma breja que faz tempo que você não vem pra cá. Ai, mesmo. Nossa, eu queria agradecer a Natália. Muito bom. Prazer estar podendo conversar contigo de novo. Te ver novamente. E desejar muito sucesso para essa carreira linda que você tem aí pela frente. E sabe que pode contar com a gente para o que precisar, né? Fechou, obrigado. Fechou? É isso aí. Então, galera, eu gostaria de agradecer aí a vocês pelo convite, a galera que ficou ouvindo aqui as informações. É sempre um prazer, né, trocar a ideia, passar a informação para frente, desmistificar, conscientizar. Eu acho que é esse o papel do pesquisador, né? Não somente querer focar nos resultados, em publicação, ser aquela coisa doentia, mas pôr em prática mesmo o que é feito dentro da academia, porque eu vejo que muito do que é feito na academia, ela fica na academia, sabe? E eu acho isso errado. Eu quero que os meus dados, eles sejam úteis, eu quero que os meus dados, eles façam parte de uma base de dados de gestão pesqueira futura aí para a questão das raias violas, e deixar aqui uma informação para a galera, né? Para quem quiser trocar ideia, me chama aí no Insta. Tô sempre aberta a discussões saudáveis, tá? Não tenho tempo para discussões inúteis, então não percam seu tempo. E tamo aí, mano. Se vocês quiserem fazer, chama que a gente topa, e é isso aí. Maravilha. Perfeito, show de bola. Parabéns, Natália, valeu mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Nosso muitíssimo obrigado a todo mundo que sobreviveu até aqui. Novos episódios saem a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. Um beijão, Duda, um beijão, Natália. Um abraço para todo mundo que ficou até o final e até a próxima. Valeu, galera. Vou manter esse tchau Com certeza vou manter esse tchau. Assim, ó, segue lá, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Comecei, já passou uma moto aqui, velho. Ai, pô, tá mó calor hoje, nem dá pra fechar a janela. Ó, minha gata aqui querendo aparecer também. E aí, Duda? Fala, beleza? E aí? Pera aí que tá uma barulheira da Não tem muitos estudos ao certo. Pera aí. Abre, Duda. Pera aí, mano, que ela quer passar da... Para garantir uma luta para garantir a paternidade. Ai, meu Deus, eu não consigo falar paternidade. Paternidade. Valeu, Natália. Ai, perdão. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, meu amor. Botei seu cabelo, nossa, tá mais chique. Achei incrível.